e cumprimentá-los, né, que estão aqui conosco nessa manhã, nessa sala maravilhosa, pastor Wagner, as famílias, a nossa busca a Deus, as nossas orações, os momentos que nós estamos em relacionamento e comunhão com Deus. Estamos nos últimos dias e precisamos mais e mais estar próximos em oração, clamar mais ao Senhor. E sabe, nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre essa questão do Espírito, da descida do Espírito, do nosso relacionamento com Deus. E eu fico pensando, às vezes, por que que nós queremos o Espírito de Deus? Por que que nós queremos estar cheios do Espírito de Deus? Será como uma vaidade? Será que é para as pessoas olharem para nós e vermos que nós temos o Espírito? Ou nós queremos receber o Espírito de Deus para uma missão, para um sentimento, para uma obra? Qual a verdadeira razão por nós queremos receber o Espírito de Deus, sabe? Então isso tem me incomodado. Nós queremos as bênçãos que Ele nos dá ou nós queremos estar cheio dele para anunciar, para pregar, para poder falar dele e não apenas parecer com ele. E quando eu penso nisso, eu comecei a pensar em duas coisas que eu acho que é necessário para nós esses últimos dias, e eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Joel, né? Joel capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Já queria aproveitar e cumprimentar os pastores, os amigos que estão conosco, nossos irmãos, você que está aí na sala, buscando e orando a Deus, pedindo que Ele possa tomar nossas vidas e nossos corações. Quando eu vejo esse vídeo do Vale dos Ossos Secos, isso me impressiona, né? Quando Deus sopra da vida, mas para que essa vida? A gente precisa de vida para falar, para pregar, para levar o Evangelho, para falar do amor de Deus, da salvação para as pessoas. Então vamos convidá-los a estarem com Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Eu vou usar uma versão que chama-se Nova Versão Transformadora da Bíblia, e ela diz assim: por isso, o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, e venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor, e está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele muda de ideia e lhe envie bênçãos em lugar desse castigo. Talvez possa apresentar ofertas de cereais e vinhos ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem um povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças, até mesmo os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor, e não permitas que as nações que pertencem a ti se tornem objeto de zombaria, e não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem onde está o seu Deus. Para mim esse texto é muito forte. Para mim esse texto ele fala de uma profecia, de um avivamento e de abrir nossos corações. Eu estava estudando uma história, lendo sobre a história de um grande pregador de alguns anos atrás, chamado George Whitefield. Ele ajudou a espalhar o grande despertamento espiritual naquela época, lá na Grã-Bretanha, e algumas colônias ali britânicas, e também no norte da América. E isso fez com que ele pudesse levar o evangelho de maneira extraordinária. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores, que pregava ao ar livre. Ele foi o evangelista mais conhecido do século XVIII. E ele sempre se hospedava na casa de alguém, no costume dele. Ele gostava de estar na casa com as famílias e ele aproveitava para falar do amor de Deus para as pessoas. E ele olhava para as pessoas e individualmente ele dava conselho para as pessoas. Pessoalmente ele aconselhava cada um. Uma certa noite, ele estava na casa de um coronel que era tudo, era amado, as pessoas gostavam dele, ele tinha uma boa condição, respeito. Mas Whitefield olhou para ele e viu que aquele homem não era cristão. Então ele ficou muito insatisfeito, mas ele gostou demais da hospitalidade que ele recebeu daquele homem, daquela família, e ficou encantado como o coronel era bom, como sentava com ele, como ouvia a sua voz, como bateram um papo, como se tornaram amigos, tanto ele como a sua esposa, como suas filhas. Mas ele disse que achava muito difícil ele tomar uma decisão a respeito do lado de Jesus Cristo, porque ele olhava para ele e entendia que não precisava muito de Cristo. Para que Cristo na vida dele? Se ele tinha todas as coisas, ele estava abastado por Cristo, então era porque Jesus o abençoava de maneira especial e ele não precisava mais de Cristo. Lembra o que eu falei para vocês no início? Por que nós queremos ir a Cristo? Para ter coisas de Cristo ou porque nós sentimos que nós somos pecadores, que nós caímos, que nós falhamos, que nós erramos e precisamos estar mais próximos dele?
E aí o Whitefield ficou meio perplexo, e depois, além de muitas semanas, mais ou menos umas 2 semanas que ele estava pregando naquele lugar, a última noite o Espírito de Deus visitou o seu coração, como disse ele, de modo que ele não conseguiu dormir. E o Espírito de Deus dizia: essas pessoas você deve levar a palavra de salvação. Têm sido muito amáveis com você, mas você não tem sido fiel com elas. Você precisa falar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, falar da transformação da vida. Eu tenho que dizer que, apesar de todas as qualidades, ele disse quando escreveu isso, que tenho, se eles não crerem em Jesus Cristo, estarão perdidos. E por que eu vim a essa casa? Por que eu dormi aqui? Por que eu passei dias aqui em vão? Eu precisava pregar. Prego para multidões, mas tenho que pregar olhando nos olhos de cada um. Então ele se levantou, orou ao Senhor, e após a sua oração, ele ainda tinha uma luta dentro do coração dele. Falo, não falo, digo, não digo. É um homem tão inteligente, tão cortês. Conversamos durante 2 semanas. Talvez se eu falar para ele de Jesus Cristo, ele vai se ofender comigo. A velha natureza dele dizia: você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Mas, por outro lado, o Espírito de Deus dizia: não saia daqui, antes de avisá-lo que ele vive em perigo, porque viver sem Jesus Cristo é viver uma vida perigosa, e o seu final é fatal. Depois de algum tempo, ele começou a pensar, continuou orando a Deus, para que Deus pudesse aceitar a ideia de: Senhor, eu não vou falar, que o Senhor possa mostrar de outra forma, que ele conheça de outra forma a pregação do Evangelho. Ele pegou o seu anel, tirou do seu dedo e escreveu as seguintes palavras ali num vidro perto da janela: falta-lhe uma única coisa. Ele não conseguiu falar com a família, mas ele conseguiu escrever no vidro: falta uma única coisa. E continuou orando pela conversão daquelas pessoas. Depois de algum tempo, ele saiu da casa, é claro, e uma senhora ali, que era anfitriã, dona da casa, foi arrumar aquele quarto, e quando ela viu aquilo, ela ficou admirada. E ela se admirava muito com as palavras dele, com a vida dele, com o testemunho dele, com o tipo de hospedagem que ele pôde receber. E ela, feliz da vida, quando foi arrumar o quarto daquele homem de Deus, ela disse que viu escrito naquele lugar. Ela disse: eu vou até o quarto deste homem de Deus e quero ver o que ele tem ali. E ao chegar ao quarto, ela viu o que ele havia escrito no vidro e dizia: falta-lhe uma coisa. Aquelas palavras trocaram tão profundamente o coração dela que imediatamente, com convicção de arrependimento, ela gritou e exclamou: pensei que ele não havia se preocupado muito conosco. Porque sabia que por onde quer que ele passe, ele ia argumentar com as pessoas. E ele não nos falou muitas coisas do amor de Deus. Ele não havia feito isso conosco. Eu cheguei a pensar que havia irritado o Sr. Whitefield. Mas quando ela leu aquilo, disse: agora eu percebo que ele foi amável conosco. E ele nos falou desta maneira. Ela estava tão feliz que ela gritou e chamou suas filhas que pudessem subir ao quarto. As filhas chegaram ao quarto e ela disse: olha, subam, meninas, e veja o que o homem de Deus escreveu nessa vidraça. E quando as filhas viram, uma pequena palavra que dizia: falta-lhe uma coisa. Ela então chamou o esposo, o coronel, ele subiu aqueles aposentos e ele também leu uma frase que dizia: falta-lhe uma coisa. Assim, ao redor da cama, onde o homem de Deus havia dormido, eles se ajoelharam. E eles pediram a Deus que lhe desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, eles encontraram o que se faltava. Toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus Cristo. E estava escrito: falta-lhe uma coisa. Poucas palavras, 3 palavrinhas que mudaram a vida através da oração, através do testemunho daquele homem de Deus. Irmãos e irmãos, queridos amigos, nessa manhã, eu queria te dizer que falta uma coisa ainda hoje em nossos corações. Pastor, como assim? Nós já temos Jesus Cristo, nós vamos à igreja, nós frequentamos a sala. O que nos falta, por exemplo? Falta-nos reavivamento e reforma. E quando eu penso sobre isso, eu disse para você, nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso. E isso tem falado profundamente ao meu coração. Falta-nos reavivamento e reforma. Isso precisa ser mudado em nossas vidas. A irmã White, eu estava lendo alguma coisa sobre ela, e ela diz que reavivamento e reforma são 2 coisas totalmente diferentes. Reavivamento, irmãos, é uma renovação da vida espiritual. Reavivamento é uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. É um ressurgimento da morte espiritual. É tomar decisões do que nós não fazíamos e fazemos. Por exemplo, frequentar a sala.
Algum tempo atrás, a gente levantava, acordava, ia para o WhatsApp, ia para o celular e não estava nem aí para nada, esperando um tempo passar e se arrumava para ir para trabalhar e estudar. Hoje nós temos a convicção de que nós precisamos ter um ressurgimento espiritual e nós precisamos buscar a Deus. Para sermos didáticos e claros, eu poderia dizer para vocês, por exemplo, que reavivamento ocorre internamente. Reforma ocorre externamente. Graças a uma mudança interna, é possível uma autêntica mudança externa em nossos corações. Tudo isso, claro, obra do Espírito Santo. Na verdade, toda transformação duradoura na vida de alguém precisa desses dois aspectos, reavivamento e reforma, senão não passa de um momento de emoção. Agora, a minha pergunta para vocês é, será que nós precisamos realmente de reforma em nossa vida? Irmãos, um dos mais poderosos e tocantes convites bíblicos para o reavivamento e reforma está no livro de Joel, que nós lemos no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. O profeta Joel, ele nos convoca a uma mudança total. Não é uma mudança de um pouco, de alguns aspectos, de um percentual da nossa vida, mas ele nos convida para uma mudança total. No verso 13, ele diz, lançando as bases para o reavivamento e reforma, ele diz, rasguem o coração. Rasguem o coração. Para um judeu, rasgar as suas roupas era um sinal de tristeza. Vocês viram na lição da semana passada, semana retrasada, que eles tinham mais ou menos uma única roupa. Então, quando eles rasgavam tudo que ele tinha. Rasgar o coração era rasgar todos os sentimentos do coração, irmãos. Era mostrar tristeza. Isso significava que eles tinham sofrido por alguma coisa muito terrível. No entanto, como é que era possível a exibição de tal sinal exterior de tristeza sem um sinal íntimo? A tristeza no coração não é simplesmente rasgar as vestes, é sentir no coração a dor. E essa dor é tão intensa por dentro que externamente se rasgava as vestes. Foi ordenado às pessoas que, ao invés de roupas, de rasgar roupas, o profeta diz, rasguem os seus corações. O profeta Joel, ele simplesmente estava ensinando que existe e precisa existir uma mudança interna. Essa mudança, reavivamento. O reavivamento, irmãos, ela produz uma mudança externa. O que, sem dúvida nenhuma, precisa começar dentro dos nossos corações. Mudança da piedade externa não passa de comportamento hipócrita, podemos dizer assim. Uma espiritualidade fingida não é apenas por fora, mas tem que ser por dentro. E eu comecei a pesquisar alguns dias atrás sobre algumas características de pessoas que experimentaram o reavivamento e a reforma. Sabe de uma coisa? Nós pedimos a Deus, pedimos o Espírito Santo de Deus, como caísse uma chuvinha de prata em nossas cabeças. E quando a gente começa a pensar algumas coisas, nós temos uma participação nisso. Nós não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre relacionamento, sobre comunhão com Deus. Nós temos a nossa parte e Deus tem a dela. Querem saber o que significa uma pessoa experimentar o reavivamento e reforma? A pessoa que experimentou o reavivamento e reforma tem uma vida de oração e também uma vida de ação, irmãos. Quando nós estamos recebendo o reavivamento e reforma, a mudança dentro das nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de ação. Esse é o primeiro ponto. No tempo do fim, pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuado uma obra, diz a profetisa, como na época de João Batista. Deus chama homens e mulheres como nós, simples, frágeis, às vezes achando que não temos forças, para nos preparar como um povo, para permanecer de pé até o grande dia da volta de Cristo. Deus nos chama para transmitir essa mensagem como João Batista precisava fazer, e ele fez uma experiência espiritual como a dele, que abandonou tudo, perdeu sua cabeça, mas foi fiel a Deus. A mesma obra precisa ser efetuada em nós hoje, irmãos. Temos que contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o próprio eu. Eventos finais, página 63. Não é apenas trabalhar, não é apenas orar, não é apenas ficar clamando dentro do meu quarto para Deus. São duas coisas juntas, irmãos. Orar e ação, trabalhar e orar. Lembra que nós cantávamos trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Eu estava pensando sobre isso ontem, quando nós éramos crianças, nós cantávamos hinos que dizia, quando eu crescer, e eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Criança, nós ouvimos aquilo. Criança, nós queremos trabalhar para Ele, irmãos. Porque aquele que não faz nada, que apenas ora, em breve deixará de orar, irmãos. Aquele que não faz nada, a não ser trabalhar, em breve
não verá mais graça nisso, cruzará os braços e sentará e perderá essa força do trabalho, irmãos. Nós precisamos cultivar um espírito abnegado, regionalizado no nosso coração, irmãos. Regionalizado, trabalho para Deus, falar do amor de Deus, espalhar as boas novas do amor de Deus. Uma vida de oração e uma vida totalmente dependente de Deus. Trabalhar e orar. Um segundo aspecto, irmãos. Pessoas que experimentaram o reavivamento e a reforma, eles têm uma vida moldada pelo Espírito Santo, irmãos. O ser humano, ele somente experimentará a real felicidade quando ele permitir ser moldado pelo Espírito de Deus. Enquanto eles não estiverem cheios do Espírito de Deus, eles não estarão felizes, porque é fruto do Espírito alegria, felicidade. Isso é fruto do Espírito. Se não estamos assim, é porque algumas coisas nos faltam. Lembram? Falta ali uma coisa? Reavivamento e reforma. Falta-nos o Espírito no coração. O Espírito Santo renova nossas vidas, irmão. Ele nos transforma a ser semelhantes a Jesus Cristo. E eu vi uma frase essa semana que dizia: quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo em nós. Imediatamente eles veem Cristo em nós. Quando nós estamos influenciados pelo Espírito Santo, a amizade com Deus é mudada em fé e amor. O orgulho é transformado em humildade. E graças ao Espírito Santo, a pessoa percebe a beleza da verdade. E Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter em nossas vidas e nosso coração. Uma terceira experiência, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma, ele tem uma vida pautada pela palavra de Deus. Lembram oração, lembram ação, vida pautada pela palavra de Deus, cheia do Espírito Santo. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo que nossos olhos têm que ser incansáveis para ler a Bíblia. E a pergunta então é: por que, pastor? Por que vivemos dias solenes? Vivemos nos últimos dias da história desse mundo, vivemos nos piores dias da história do mundo, vivemos em dias que os profetas, apóstolos, olhavam e diziam virar o terrível dia do Senhor. Devemos estar preparados para aquilo que de longe vai cair sobre o mundo. Não é uma surpresa, não será surpresa para nós. Nós conhecemos a palavra de Deus. Essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia passo a passo do que vai acontecer da agora em diante, daqui para frente. Deus revelou tudo para nós e eu preciso colocar a minha vida em conformidade com os preceitos e os conceitos de Deus. Somente pessoas que fortalecerão sua vida com a verdade das Escrituras poderá resistir no último dia, no dia do grande conflito, irmãos. Por isso, coloca a tua vida sob a palavra de Deus, leia mais a Bíblia, busque mais a Bíblia, entenda mais a Bíblia, clame com Deus. A Bíblia diz que você tem falta de conhecimento. Se nós temos falta de conhecimento, é só clamar que Deus vai nos dar. Um quarto ponto: pessoas que experimentaram o reavivamento e a reforma, eles guardam corretamente os mandamentos de Deus e eles guardam corretamente os grandes dias do Senhor, o sábado. O quarto mandamento é imutável na lei de Deus. Ele requer a observância do sétimo dia como dia de descanso, como adoração. Deus diz isso na sua palavra, e quando nós buscamos a palavra, nós entendemos as verdades. Por isso, talvez o maior plano do inimigo é nos afastar da palavra de Deus. Quando nós colocamos nossa vida em harmonia com os ensinos e as práticas de Jesus Cristo, Senhor do sábado. O sábado é um dia deleitoso, é um dia de comunhão com Deus, um dia de comunhão com os outros. Ele é um símbolo da nossa redenção em Cristo. O sábado é um sinal de nossa santificação, é uma prova da nossa lealdade a Deus. É um antegozo, podemos dizer, do nosso futuro eterno, quando um dia estivermos no reino de Deus no céu. O sábado é um sinal perpétuo do eterno conceito de Deus com o seu povo. Quando eu busco o sábado, a prazerosa observância desse tempo sagrado que se chama sábado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores de Deus e provando que Ele é meu Senhor, meu Criador e meu Redentor. O quinto ponto que me chama a atenção: pessoas que experimentaram o revivamento e a reforma, eles são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Pastor, o senhor tocou numa área, mas é verdade. Isso é bíblico. Nós queremos amar a Deus, dizemos que amamos a Deus, queremos receber o Espírito Santo, mas não queremos fazer o mínimo daquilo que Deus nos pede. E talvez uma coisa que nós discordamos nos afastam de Deus, e é justamente nesse ponto que o inimigo cresce e se torna forte para querer nos destruir. O dízimo, ele é sagrado, irmãos. Ele é reservado por Deus para Ele mesmo.
O dízimo deve ser entregue na casa do Senhor. Ele deve ser empregado para manter a obra evangélica, irmãos, a obra do evangelismo, trabalhar na missão para que a missão cresça, para que Jesus volte logo. Por isso o Senhor convida hoje nós, adventistas do sétimo dia, aliás, qualquer um de todas as partes do mundo, para que se consagrem a Ele, a fim de trazer o segundo a sua capacidade, a fim de fazer o máximo que lhe for possível para auxiliar na obra de Deus. Isto é uma obrigação nossa, irmãos. Isto é prova de fé. Eu tenho fé em Deus, mas não é fiel a Deus. O salmista diz, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E quando Deus passa os olhos para você que está conosco nessa sala, Deus tem encontrado em você fidelidade, liberalidade, ao doar aquilo que é de Deus, dízimos e ofertas. Deus deseja que seus filhos e filhas revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. E nós somos gratos quando nós colocamos nas mãos de Deus o que é de Deus, para que o evangelho possa ser pregado. Pessoas que experimentaram o revivamento e a reforma, ele deve ser o seu culto pessoal, o seu culto diário, o seu momento com Deus, o seu relacionamento. Não é apenas fazer alguma coisa para dizer assim, eu estou aqui, tá vendo? Mas relacionar com Deus. É pensar nele, é caminhar ouvindo a sua voz. O culto na primeira hora do dia, o culto na sala 57, ele é essencial para uma vida espiritual. Começar um dia com Deus é garantia de que nós vamos permanecer o dia com Ele. Nós iremos terminar o dia com Ele. Estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, não é isso que nós fazemos aqui. Estudar livros do Espírito de Profecia. Aliás, qual foi a última vez que você leu um livro do Espírito de Profecia? Qual foi a última vez que você sentou e 15 minutos pôde ler um livro do Espírito de Profecia que Deus cuidou com tanto carinho e nos revelou verdades para a sua igreja, especialmente para a sua igreja? Será que nós estamos dando valor a isso? Devemos orar, devemos meditar. Tudo isso nós podemos dizer e chamar de vida espiritual, respiração da vida espiritual. Buscar a Deus, se alimentar de Deus. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês, irmãos. E no seu coração você podia pensar, eu tenho andado diariamente, no caminho de Deus, fazendo tudo aquilo que é do coração de Deus e que é vontade de Deus, eu tenho feito isso, diariamente. Eu tenho desenvolvido hábitos que têm amadurecido a minha vida cristã. Quais são esses hábitos? Ler a Bíblia. Vida de oração. Não são momentos de oração. Vida de oração. Paulo diz, orar sem cessar. Não é de manhã, na hora das refeições e à noite ao dormir. Você tem uma vida de oração. Uma vida de testemunho. Uma vida de serviço. Você tem cada dia sentido que está mais perto de Cristo e mais longe do pecado. Como o pastor Wagner falou, iremos cair, iremos falhar. Mas você se sente mais perto de Cristo ou mais perto do pecado? Mais longe de Cristo ou mais longe do pecado? Você tem desfrutado a certeza da salvação de Jesus Cristo em sua vida? A cada manhã tem acordado feliz ou está triste, infeliz? Você tem a certeza e a alegria da salvação? E eu queria te dizer uma coisa. Eu queria terminar convidando vocês a ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 até o verso 16. Se você puder, me acompanhe. Apocalipse 3, 14 a 16. Repito, eu vou ler na nova versão transformadora. E a palavra de Deus diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem é quente. Você, por acaso, desejaria ser frio ou quente? Ou outra coisa? Mas porque você é como a água morna, nem quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Quando eu leio isso, meu coração treme. Nós não estamos vivendo nesses dias. Frieza. Buscamos a Deus ou nos aquecemos espiritualmente
para buscar algum benefício de Deus por uma dor, por uma angústia, por um divórcio, por um problema de saúde. Mas quando isso é resolvido, o que nós fazemos? Continuamos firmes com Deus ou desanimamos na fé? A mensagem da testemunha fiel não é apenas uma mensagem de justificação e perdão. Não é apenas um chamado ao arrependimento, mas é uma mensagem de conversão total. Total. 100%. Reavivamento e reforma. É um chamado para conversão à santificação. A reforma, mudança de vida. Esta é a verdadeira reforma que deve ocorrer entre o povo de Deus. Essa é a verdadeira reforma que deve acelerar o derramamento do poder divino, do Espírito de Deus, na forma de chuva serôdia em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa pregação. Essa é a forma que a pregação do Evangelho Eterno virá e virá o selamento. Essa é a forma de vida que cada um de nós necessita para transportar e para triunfar no tempo de angústia. Receber o Senhor com alegria. Fazer a vontade de Deus sem questionamento, sem entender o amanhã, se entregar. Esta, irmãos, é uma experiência que nos permitirá estar preparados para viver com Deus e com Cristo pela eternidade. Temos vivido essa experiência. Irmãos e irmãs, posso chamar todos assim. Reforma e revivamento diz respeito a voltar às antigas e sãs doutrinas, o zelo ardente, cheio de amor por elas e pelo povo de Deus, as verdades da Bíblia, voltar com sede às verdades da Bíblia, voltar com coração à verdade da Bíblia. E eu posso terminar nesse momento te fazendo uma pergunta para você refletir no teu coração, talvez nesse dia, talvez agora, talvez ao deitar à noite. Não é isso que nós estamos precisando novamente? Voltar à palavra de Deus, ser fiel à vontade de Deus, buscar o Espírito Santo, ler a Bíblia, testemunhar, ser fiel aos mandamentos, guardar o sábado de maneira correta, ser fiel nos dízimos das ofertas, amar as pessoas. O próprio Cristo diz que as pessoas conheceriam os discípulos quando eles amassem um ao outro. Como está a sua vida? Como está a nossa vida de revivamento e reforma? Revivamento é algo interno, que deve sair do nosso coração, e não é apenas algo externo. O interno vai revelar externamente. E eu queria convidá-los nessa manhã a voltarmos aos braços de Cristo, a voltarmos ao relacionamento com Cristo, a voltarmos a amá-lo, a voltarmos a ouvir a sua voz, a voltarmos a nos debruçar, a voltarmos a estar juntos com a sala, a voltarmos a estudar a lição, a voltarmos a ler a Bíblia, a voltarmos a testemunhar do amor de Cristo, para que o nosso coração aqueça. Me parece que a situação é invertida. Nós oramos para que Deus mande, vá e comece a fazer. E vocês vão ver que Deus vai olhar para nós e vai dizer: os meus olhos procuram os fiéis da terra. E Ele vai apontar para você e vai dizer ao seu anjo: ali é um fiel. Que Deus nos abençoe a viver uma vida espiritual. Um dos nossos colegas aqui que nós mais amamos foi chamado para uma outra função em um outro estado. E ontem nós conversávamos, ele, o nosso presidente, e nós quase chorávamos juntos. E o presidente disse para ele uma coisa: amigo, lembre-se de qualquer função que você for, aonde você estiver, acima de tudo, você é um líder espiritual. Você que é membro da igreja, você é um líder espiritual. Pastor, mas eu não tenho cargo. Eu não estou falando em cargo. Você é o líder espiritual na sua casa. Você é um líder espiritual do seu trabalho. As pessoas deveriam olhar para nós e nos buscar quando estiverem mal espiritualmente. Mas para isso eu preciso estar cheio do Espírito, eu preciso ler a palavra, eu preciso testemunhar, eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso me encher do Espírito. Eu preciso buscar coisas para que Ele possa transformar a minha vida. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Quando nós nos enchermos desse Espírito, nós veremos as maravilhas que Deus fará. Gostaria de você de buscar um revivamento e reforma, não é algo exterior. Eu lembro que no IAN, uma época, tivemos um problema de possessão com alguma pessoa naquele colégio, e no mesmo dia de madrugada as pessoas iam para a fila do refeitório com brusas aqui, com saia arrastando ao chão, com a Bíblia aberta. E a minha pergunta é: até quando? Quanto tempo demora esse tipo de coisa externa? Ou ela brota e começa no nosso coração, ou nós estamos perdidos. Eu queria te perguntar: você gostaria de ter no seu coração a semente do reavivamento, a semente da reforma, o crescimento em Cristo? Quantos nessa manhã queremos dizer: Senhor,
Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscá-lo mais, eu quero ser diferente. Eu tenho negligenciado o meu relacionamento e a minha comunhão. Levanta a sua mão e eu quero terminar orando com você. Querido Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, nos sentimos fracos e frágeis. Nós temos negligenciado a leitura da palavra, nós temos orado talvez por obrigação, não por prazer. Nós temos perdido tempo com coisas que não edificam. Nós não temos lido a Bíblia, não temos lido o Espírito de profecia. Não temos buscado meditar cada dia na tua palavra, não temos estudado a lição. Isso nos enfraquece espiritualmente. Precisamos de um revivamento e uma reforma. É a maior necessidade. E isso nos falta. E nós queremos uma mudança no coração, no interior. E que isso saia e exteriormente seja visto para a tua honra e glória. Não para as pessoas olharem para nós e dizer aquele homem ou aquela mulher cheio do Espírito. Mas que eles possam olhar para nós e ver Jesus Cristo em nós. Se nós estamos negligenciando alguns desses momentos que nós falamos de orar, de ler a Bíblia, de testemunhar, de ler sua profecia, de ser fiel no dízimo, na oferta, de sermos fiéis à guarda do seu santo dia, de guardar os seus mandamentos, nos perdoe e reviva nosso coração. Reaviva nossas vidas. E que essa mudança seja de dentro para fora. Não é fácil, mas nós iremos conseguir. Não porque temos força, mas porque queremos fazer a tua vontade, por nós amarmos. Por isso, transforma-nos. Continue conosco na sala, abençoe nosso dia, nossas vidas, nossa família, a nossa fé, e que possamos estar firmes para um dia poder recebê-lo nas nuvens do céu e o seu olhar nos nossos olhos e dizer: os meus olhos procuram o fiel da terra e em você eu encontrei fidelidade, e recebemos um abraço e vivemos para sempre com o Senhor no céu. Pedimos sem força, pedimos às vezes sem mesmo acreditar que vamos conseguir, mas nós pedimos em nome de Jesus. E neste nome, há poder. Amém. Amém. E vamos em frente, né, irmão? Vamos em frente, um dia de cada vez. Cada coisa no seu tempo. Obrigado, meu amigo. Eu sei que você tem que sair correndo aí para a associação. Daqui a pouco eu vou lá também, passar na sua sala e dar um abraço lá, viu? Ótimo, vou aguardar, hein? Vamos orar junto lá. Vou buscar um material lá para o Quebrando o Silêncio. E aí eu passo na sua sala. Aguardo. Um Muito bom dia a obrigado. todos, que Deus abençoe. Oremos um pelos outros, para que a nossa fé se fortaleça e que possamos estar um dia nos braços de Cristo. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Deus te abençoe ricamente. Matando saudade do pastor Paulo Prazer, já havia algum tempo que ele não trazia a mensagem para nós, né? Louvado seja Deus. Mesmo, né? Louvado seja Deus. Segunda, eu vou trazer a mensagem aqui na sala de um sermão que eu fiz na Itália. Foi o sermão de abertura da parte da escola. E eu gostaria muito que você prestasse atenção no que nós vamos estudar na segunda. É muito importante para a compreensão do que nós fazemos aqui e das pretensões que nós temos para o retorno de Jesus. Muito bom ver essa variedade, né? Essa variedade que a sala tem. É muito bom. Louvado seja Deus por isso. Deixa eu chamar a Márcia aqui. Ei, Márcia, buenos dias. Bom dia, Buongiorno. Buongiorno. Você está sem áudio. Pode abrir o seu áudio. Aí, agora dá para ouvir? Sim. Bom Você está dia, vendo que pastor. sua cabecinha está batendo bem aqui no teto. Tá. Dá uma olhadinha para mim. Aí, continua batendo no teto. Aí tá ótimo, assim, nessa mesma situação. Abre o seu áudio, por favor. Muito bom dia. Fazendo uma correçãozinha básica, a irmã Rosângela que eu mostrei aqui, com a irmã Márcia Marques, estavam na Bahia, tá bom? Não no Rio de Janeiro, na Bahia. Márcia, tudo bem? Tudo bem, pastor.
Você mora onde? Você é casada? Tem filhos? Fala para a gente um pouquinho, porque tem gente que não conhece você aqui. Eu moro aqui na Itália, né? Já há quase mais de 16 anos, mas eu sou do interior de São Paulo, Ibitinga, e sou casada com o Marcos e tenho uma filha, a Júlia. O Marcos deu testemunho outro dia aqui na sala. Segunda-feira. Na segunda eu mostrei a Júlia, que foi a nossa tradutora do português para o italiano, quando nós tivemos a alegria de ir pregar o evangelho ali na Itália. A Márcia, queridos, foi católica praticante, hoje ela é a única adventista da família, era praticante mesmo, ela cantava no coralzinho das crianças todo dia, ela ia à missa, e o primeiro contato com evangélicos foi com uma tia batista. Quando a coisa esquentava, a própria mãe da Márcia chamava a Márcia para ir lá na casa da tia e orar, porque sentia um poder naquela pessoa, na diferença. Esse foi o seu primeiro contato com o mundo cristão, né? Com o mundo evangélico, Márcia. Sim, ela que nos deu Bíblia, para minha mãe, para mim. Legal isso, né, Márcia? Você pensar numa pessoa, pensar em Deus e você deixou ir ali na casa do Júnior, que eu quero que aquele homem ore por mim. Mas que coisa, né? E pensa aí, né, irmão? Você está lá na sua casa, daqui a pouco, Rogério, bate alguém na porta e diz, Rogério, pode orar por mim, mas por que você quer que eu ore? Porque se você é um homem de Deus, eu sei que você é um homem de Deus, ore por mim. Mas que coisa, né? Essa família católica, porque a mãe da Márcia também era praticante, e quando pensavam em Deus e precisavam da benção, iam lá na casa dessa tia. Como é que era o nome dela, você lembra? Olha, gente, o nome dela, eu não sei, a gente chamava ela por um apelido, Tica. Ela era bem pequenininha, então a gente chamava ela de tia Tica, mas ela era uma mulher de uma fé muito forte. Ela orava para todos da família, assim, qualquer problema que tinha, a gente estava desesperado, já corria lá, e ela orava com muita fé. Ela é da Igreja Batista. Vou fazer aqui uma... Quantas pessoas ligam, Sirlei, para o seu telefone dizendo assim, Sirlei, mulher de Deus, ore por mim. Quantos batem na nossa porta dizendo, ei, sei que aqui mora um pessoal que busca Deus, ora por mim aí. Hein, Ivanir? Ivanir, quantas pessoas têm ligado para você? Quantas pessoas têm ido à sua casa pedir a sua bênção? Irmãos, isso é muito importante, sabe? O crente não pode ser irrelevante, invisível. Entra e sai, Maísa, ninguém nem sabe que o cabo é crente. Pode não, irmãos. Tem que ser tipo a tia Tica. As pessoas têm que lembrar de você porque você representa literalmente o nome de Deus. Então, Que pastor, coisa, só né? uma coisinha. Agora, minha família, como você falou, que é tudo católica, eu tenho uma prima que é a mais velha da família. Então, agora, quando alguém está doente ou acontece qualquer problema, eles me escrevem, me mandam mensagem para eu orar e colocar nos meus grupos. Eles falam, coloca nos seus grupos. Eu coloco no grupo da Sala 57, aqui no nosso grupo da igreja, peço oração por eles, oro. Então, agora eles me procuram para orar. É muito legal isso, irmã. É muito legal, sabe por quê? Eu tenho um sobrinho chamado Marcos, ele é dono de uma hamburgueria e está abrindo uma outra loja. E ele me chamou lá na nova hamburgueria para poder consagrar aquele ambiente para que Deus o abençoe. Dentro da fé e do entendimento dele, eu tenho que respeitar isso. E fiz o culto. Mas é muito legal você ser requerido, né? Requisitado como aquele que carrega a bênção. E meu outro irmão me ligou agora, ontem. Domingo à tarde nós vamos numa clínica de recuperação para drogados. Eu tenho um sobrinho também. Foi o meu segundo batismo. Hoje ele é viciado em drogas e está saindo desse mundo, né? E ele está internado em uma clínica, nós internamos em uma, ele saiu, foi para outra agora, e o meu irmão quer que eu vá lá abençoar o meu sobrinho. É isso, né? É você ser um referencial.
espiritual. Quantas pessoas têm ligado para você? Rapaz, ora por mim, porque eu sei que quando você ora, meu amigo, quando você ora, o mundo para, Deus atende, né? Nós temos que ser assim, irmãos. Tia Tica, Fica. Batista ela, né? Batista. Sim. A, a Márcia vai se converter. Você tinha a sua mãe prosperou e te deu uma loja de presente. Era uma Sim. loja de quê, Márcia? Era uma loja de bordados. A cidade que eu venho, ela se chama Capital Nacional do Bordado. Ela recebe muitos turistas, ali tem muitas fábricas, né? Fabrica enxoval, assim, para coisas para casa, né? E então a minha mãe sempre trabalhou com isso. Ela bordava no início, depois ela conseguiu pôr uma loja, até que ela estava com duas, e aí quando eu ia fazer, eu tinha 20 anos, ela me deu uma lojinha, ela falou, agora você pega essa daqui para você trabalhar, né? E aí eu trabalhava com isso, e era muito, é uma cidade turística onde se trabalha muito no sábado, porque os turistas vêm no final de semana. Então, o sábado é o melhor dia, né? Vamos dizer assim, porque é o dia que vem mais turistas. Nesse mesmo período, a Márcia começa a ficar preocupada porque ela ia fazer os depósitos no banco. Empresária, cheia da grana, né, Márcia? Então, assim, Vai para o banco fazer o depósito, lá ele encontra o marido. é, Eles se conhecem e ali eles trocam ideia, começam a namorar e se casam. Mas nesse processo a Márcia tem alguém que conhece o esposo dela e que dá informações para ela e diz assim, ó, Márcia, esse pessoal aí é da igreja adventista, o pai desse marido, desse namorado seu aí, o cabé joga duro e eles guardam o sábado. E você pensou o quê, Márcia? era uma vizinha dele, ela trabalhava comigo, ela vinha me ajudar no sábado, né? Porque no sábado a gente pegava mais gente para ajudar, como eu disse. Aí ela começou a me contar que o pai dele, né, não deixava nem ter televisão, que ele, quando foi trabalhar no banco, ele comprou uma televisão, colocou dentro de casa, o pai não aceitava, né? Que ele era muito. Ela começou a me contar algumas coisas dele, porque até então ainda não sabia, a gente estava assim, se conhecendo, né? Não tinha se conhecido ainda, estava se paquerando, como se diz, né? Não tinha começado a namorar ainda, né? Então ela me contou umas coisas do pai dele, assim. E aí você pensou, meu Deus, se eu me casar, esse negócio do sábado aí, Primeira coisa que eu pensei. como é que eu vou fechar minha loja? Mas, e de fato vocês se casam, só que o Marcos estava naquele período de intermitência da fé, e acabou que isso nem foi tão relevante, essa questão do sábado, da loja, porque você fecha a loja e a Fecho. Márcia vai se Antes de tornar me casar. funcionária, a Márcia vai se tornar funcionária pública. Sim. Porque Você passou. enquanto eu tinha a loja, eu fazia a universidade, eu me formei, depois os negócios, né, começaram a andar mal, aí eu resolvi fechar o negócio e eu prestei o concurso, né, concurso público, aí eu passei e fui trabalhar para o Estado, né, eu era Nisso você já estava professora. casado com o Marcos. Não, foi tudo antes de me casar. Aí, quando eu ingressei, no ano de 2000, eu ingressei no Estado, nós casamos no final do ano de 2000, quando eu comecei a dar aula. Então você começa a dar aula e a vida começa a se ajustar. De repente, o Marcos disse: vou para a Itália. Sim, a gente tinha 4 anos de casado só, ele Você não queria ir para a Itália. não. E ele queria, porque ele queria construir algo mais, achava que ir para a Itália daria resultado. A Márcia, ela tem toda uma linhagem de parentes da Itália, né, Márcia? Que foram para o Sim, Brasil conseguir alguma coisa diferente no Brasil, e a Márcia levanta toda a documentação e, por fim, ela decide ir para a Itália, Deus movendo as peças do tabuleiro da vida dessa mulher bem aí. Lembra do gatinho, Márcia? Por isso que eu sim. mostrei, né? Às vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente, fala assim, puxa vida, por que que isso está acontecendo? Como é que pode um negócio desse? E é Deus usando o gatinho para tirar a nossa mão da grade, sabe? É Deus cuidando da gente. A Márcia não entendia, mas era Deus cuidando dela. Aí ela vai para a Itália e vai morar com o Marcos lá. Lá que você já sai com a Julinha daqui. Sim, a Julia tinha 5 anos.
Aí você chega, deixou o emprego, olha só, deixar o emprego, irmão, concursado, rapaz. Hein, É, irmão, foi eu pedi, difícil, Márcio? sim, eu pedi uma licença sem remuneração por 2 anos, né? Para eu ficar aqui esses 2 anos para decidir. Mas é Deus que hoje eu entendo, não entendia por que eu tinha que vir para cá, né? Deus, porque ali eu não ia me converter nunca, porque e a gente estava assim, nós namoramos quase 8 anos, construímos a nossa casa, não é que nós casamos assim correndo, construímos a nossa casa, eu tinha meu emprego garantido, né? Porque sou funcionária pública, você tem o seu emprego até você se aposentar. A minha filha, minha mãe, que eu era muito apegada com a minha mãe. Então, nunca tinha saído da cidade, nasci ali, eu fiquei só 1 ano em São Paulo, quando eu ingressei que não tinha vaga ali na minha cidade, né? Mas eu nunca morei longe ali da família, então eu era muito apegada, e a gente se casou, ele ia nos sábados, mesmo não estando fora da igreja, quer dizer, ele nunca esteve fora, ele estava excluído como membro, mas ele ia todo sábado, e depois à noite ele falava, você não vai na missa? Aí eu pegava a Júlia, ia com a minha mãe, com meus pais, eu ia na missa, né? E às vezes algum sábado eu não queria ir, ele falava, mas você não vai, né? Então assim, e uma coisa, pastor, que eu esqueci de contar o senhor é que nesse período aí, quando nasceu a Júlia, a gente conversava muito, porque ele me explicava muito como que era a religião, né? Como que era tudo, as doutrinas da igreja. Aí ele me explicou sobre o batismo. Ele falou assim, eu não quero batizar o nosso filho, porque não é assim que faz. Ele me explicou tudo. Então, nós entramos num acordo. Falei assim, hoje não vamos batizar a Júlia, e nós vamos... eu falei, então eu quero apresentar ela, porque ele falou que se apresentava, me explicou como funciona. Mas eu quero dedicar ela a Deus, apresentar ela a Deus, e quando ela crescer, ela decide. Então, nós não batizamos ela, nós apresentamos ela na igreja, e ela foi batizada faz 2 anos, né, agora que ela foi batizada. Quantos anos ela tem? Ela tem 22. Foi batizado com 18. Com 20. Com 20. Meu Deus, meu Deus. Olhe bem, vamos chegar já já nisso. Você que não é adventista do sétimo dia, que é amigo da Igreja Católica especialmente, nós não praticamos o batismo por aspersão, aquele que só molha a cabecinha na pia ali, como geralmente é feito na Igreja Católica. Respeitamos a sua fé, mas nós cremos no batismo bíblico por imersão, como Jesus foi batizado. É quando todo o corpo é mergulhado, representando a morte de um ser humano para esse mundo e o nascimento do ser humano para o reino de Deus. Seguimos o exemplo do mestre que foi batizado assim. Por isso a Márcia primeiro dedicou a Júlia e depois, tardiamente, batizou a Júlia com 20 anos de idade. Muito tarde. E a gente vai falar sobre isso. Você vai para a Itália e encontra nos irmãos a sua família, né? Porque você vai, não tem o idioma, lá os irmãos da nossa fala portuguesa estão ali com você e você começa a falar o idioma da sua vida, né? Você é brasileira, encontra brasileiros ali, fica bom o ambiente, começa a cantar hino, falar em português, comer com os irmãos, e aquele negócio começa a ficar bom, né, Márcia? Sim. Sim, eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, né? Quando chega não sabia, não podia falar, né? Porque não sabia ainda a língua. Eu que era professora, falava o dia inteiro, dava aula 8 horas por dia. E aí eu me senti, né, presa ali. Toda semana o Marcos trabalhava durante a semana. Então, no sábado, eu esperava a semana inteira o sábado, né? Aí no sábado de manhã a gente ia para a igreja. Chegando lá, eu tinha muitos brasileiros lá, eles me acolheram muito bem. Ali eu conversava, eu estava junto com eles. Todo sábado a gente ia comer junto, voltava à noite para casa. Então era um dia assim maravilhoso, né? Então eu esperava muito o sábado, né? Para poder ter essa comunhão. Você começa a frequentar a igreja. E você frequentou a igreja quanto tempo sem ser batizada, Márcia? 10 anos, pastor. Irmão, ops, acorda, crente, vamos embora, 6 horas da manhã, 7, vai dormir? Não, presta atenção bem aqui agora.
10 anos sem batizar na igreja. Mas não era qualquer 10 anos, não. É 10 anos frequentando a igreja, sábado após sábado, irmãos. Como assim? Isso pode acontecer? Não pode acontecer, irmãos. Não pode. Acho que nós temos que ter sede, irmã Leninha, desejo de batizar pessoas. Sede mesmo. Nós trabalhamos, irmã Elizabeth, para que o tanque da igreja seja movimentado todo o tempo. Aquele tanque lá da sua igreja sem ser usado por muito tempo está errado, irmãos. Imagina, nesses 10 anos, como é que foi viver 10 anos numa igreja sem ser batizada? As pessoas não perguntavam, não havia algum momento de constrangimento? A Márcia não é batizada. Como é que era isso? Então, pastor, eu ia na igreja, frequentava ali. Eu fiquei 5 anos na escolinha com as crianças com a minha filha. Minha filha não queria ficar sozinha. Ela ficava muito... Aí, quando ela fez, já estava com uns 10 anos, ela falou assim, mãe, ela se juntou com as outras meninas, ela falou assim, mãe, você não precisa mais ficar comigo. Aí eu olhei assim, mas como, né? Não precisa. Aí eu falei, para onde eu vou, né? Eu pensei, porque eu nunca tinha participado até então, depois de 5 anos, eu nunca tinha participado da escola sabatina, né? Eu só participava do culto, tudo ali. Aí eu fui para a escola, né? Ali que eu fui depois começar a estudar, porque entender como que funcionava, né? E ali, às vezes, eu participava, às vezes eles me colocavam, queriam me colocar para fazer alguma coisa, aí, às vezes, tinha alguém que falava assim, mas espera aí, mas ela não pode, ela não é batizada. Nem eu me lembrava que eu não era batizada, porque para mim eu fazia parte, por exemplo, eu ia de férias para o Brasil, eu não ia mais na igreja católica, eu ia de férias para o Brasil e todo sábado de manhã eu ia na igreja, e, sem ser batizada, mas eu fazia tudo que um adventista, um batizado. Você estava numa igreja, Márcia, que você tinha que ser lembrada que você não era batizada. Sim. E você já se sentia totalmente adventista. Que loucura, irmão. Sim. Irmãos, olha aqui, ó. O tempo para uma pessoa batizar não está determinado pela Bíblia. Não está determinado pela Bíblia. Veja, Felipe e Eunuco, o cara foi batizado num dia. Foi um estudo bíblico rapidão, e ali tem água, e batizou. Tem uma sequência, tem uma norma. E aí as exceções vão aparecendo nesse contexto. Qual é a norma? Qual é o processo? O processo é que esse cidadão, ou essa cidadã, esse jovem, essa criança, receba o estudo bíblico das doutrinas, que essa pessoa esteja inserida na comunidade, vivendo o estilo de vida adventista, experimentando o adventismo do sétimo dia. Essa é a norma, né? Para isso, o Senhor disse, ó, façam e façam discípulos. A gente gruda nas pessoas, traz para a nossa vida, elas começam a se encantar com o Jesus que a gente vive, e a gente vai levar para o corpo de Cristo, no corpo de Cristo começa a experimentar, começa o estilo de vida adventista, e aí nós, presta atenção, nós temos que apelar pelo batismo das pessoas. A Márcia viu no dia que eu preguei aí, como é que eu fiz apelo, e levantaram muitos adultos, gente chorando, criança chorando, todo mundo desejando o batismo. Foi ou não foi bonito, Márcia? Foi, até as crianças queriam ser batizadas. Foi maravilhoso aquele dia, sim. Porque você tem que fazer apelo para batismo, irmão. Eu não acredito, queridos, em número pelo número. Nem o pastor Paulo Prazeres, nem os administradores conscientes da igreja, nenhum deles pensam assim, número pelo número. Nós queremos crescer no avanço do reino de Deus. Eu não quero batizar pessoas só para batizá-las, não. Então, esse é um lado errado. Se alguém faz isso, está errado. Não, número pelo número não tem sentido. Mas batizar 1, 2, 3 no ano inteiro, o tanque ser vazio, está vazio o ano inteiro, isso também está equivocado. Então, como é que deve ser? Nós devemos ter sede para preparar pessoas com a nossa vida, com a nossa entrega, e nós temos que apelar ao batismo deles. Até que a Márcia ficou doente e teve um problema de saúde, né, Márcia? Sim. E nesse problema de saúde que você pensou que ia morrer, porque uma amiga sua passou pela mesma situação, você fez um voto a Deus, você estava mal, você não estava nem comendo mais.
quando você estava literalmente com a ideia de que você poderia perder a vida, que voto você fez a Deus? Então, pastor, eu fiz uma cirurgia, né, de vesícula, vim para casa e depois, antes de, assim, quase uma semana, comecei a sentir uma dor, comecei a passar muito mal, voltei para o hospital, eles não encontravam, aí encontrou, fiz todos os exames lá, eu estava com uma apendicite que era para estourar, né? Pessoal, daí a médica veio me falar, você tem que ser operada, me dar a notícia, eu falei, mas como, né? Eu estava com uns pontos ainda da primeira, fazia uma semana que eu tinha sido operada. Aí ela falei, mas quando, né? Não, ela falou assim, agora, assim que desocupar o centro cirúrgico, você tem que ser operada. E eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar, porque, como eu disse, eu lembrei dessa minha amiga, que fazia uns meses que tinha acontecido um problema parecido, ela operou da vesícula, depois teve um outro problema, e na segunda cirurgia ela morreu. E aí eu comecei a chorar e fiquei desesperada, mas não tinha o que fazer, eu fui operada, tudo. Só que quando eu voltei da cirurgia, eu estava mal, e eu achava que era da anestesia. Aí passou um dia, não melhorava, e eu não comia nada, nem água, nem água eu não podia tomar, que eu vomitava. E na cama, tudo. E a semana foi passando e eles não encontravam o que eu tinha. Aí fizeram um monte de exame, me colocaram o dreno para ver se era infecção. Aí não encontrava o médico. Aí o médico chegou, era uma quinta-feira, ele falou assim: acho que é o antibiótico, não está fazendo efeito, vamos mudar esse antibiótico. Mas aí, quando foi à noite, eles me deram a primeira dose do antibiótico. E eu não dormia, além de não comer, ele está ali no hospital. Aí eu estava ali na cama, era de madrugada, de quinta para sexta-feira, muita dor, eu tinha muita dor, eles não conseguiam mais encontrar veia, sabe? Para pôr muito sofrimento, me doía as costas. Aí Deus mandava anjos, porque vinha enfermeiras para colocar bolsa de água quente, me ajudar e trocar, para achar veia. Eu não aguentava mais esse sofrimento. Aí eu fiz uma oração, eu fechei os olhos do jeito que eu estava mesmo, que eu não conseguia nem me mexer, e eu pedi para Deus. Eu falei para Deus, me cura, Senhor, eu quero ser curada, mas eu quero ser curada agora, nesse momento. Eu quero levantar dessa cama e não quero sentir mais nada. E eu te prometo que eu vou me batizar e também eu vou guardar os sábados como se devem, porque até então eu guardava os sábados, mas sempre tinha coisinhas que não era de, assim, né, para se fazer no sábado. Aí eu fiz esse pedido, assim, essa oração com muita fé. E quando eu abri meus olhos, eu não sentia mais nenhuma dor, Aí era de madrugada, eu só via aquela luzinha do corredor, assim, do hospital. Eu falei, e agora? Eu posso levantar, mas tava assim, com sonda, com dreno, com soro, com todas aquelas coisas ali, não podia nem mover. Eu falei, agora eu vou ter que esperar amanhecer e chegar alguém aqui, né? E aí foi assim, aí quando eles chegaram de manhã, eu falei assim, olha, você pode tirar a sonda que eu quero ir no banheiro, né? Aí a enfermeira falou, você tem que esperar o médico passar. E o médico passava todo dia no mesmo horário. Aquele dia o médico atrasou, eu ansiosa, né? Aí o médico chegou e eu falei para ele, ele até olhou espantado, né? Porque eles tinham me dado uma dose de antibiótico. O senhor sabe, todo mundo sabe que antibiótico tem que tomar várias doses, né? Aí ele falou assim, mas você tá melhor? Eu falei, sim, eu tô me sentindo melhor, eu quero levantar. E aí ele deu ordem para tirar. E aí eu levantei, me lavei, me coloquei pijama, tal. E aí liguei para o Marcos, falando, você acredita? Aí ele falou assim, eu acredito, você fez. E aí o Marcos até estava, porque o telefone ele deixava ali na gavetinha, mas eu não ligava, porque eu não me movia. Aí ele veio, né? E quando ele chegou, eu já tinha tomado café da manhã, estava trocada, sentada. E era uma sexta-feira, e a minha última refeição tinha sido no domingo, na hora do almoço. Depois daquele dia, eu nunca mais comi e bebi nada, porque estava muito mal. Então, Deus, assim, respondeu imediatamente o meu pedido, minha oração. Fez uma oração, estava debilitado. Logo depois da oração, você acordou e disse, eu posso ir amanhã. Seu corpo, você já sentia a força de novo no corpo que estava debilitado. Não tinha mais dor. E aí você obedece a Deus, porque ele te deu a bênção da cura, e Deus faz isso mesmo quando ele entende que é necessário. E aconteceu esse dia aqui, ó. O que esse dia representa para você? Pastor, esse dia foi
mais maravilhoso da minha vida. Eu senti uma sensação que eu nunca mais em nada eu senti aquilo. Eu não sei nem explicar a emoção. Eu senti uma coisa tão maravilhosa dentro de mim que, olha, nem em nada da minha vida eu tinha sentido. Eu pensava assim depois, por que eu não me batizei antes? Aí eu penso, ai, mas será que eu não poderia me batizar de novo? Para poder sentir aquilo, porque foi maravilhoso, maravilhoso. E qual foi a sensação que você teve dentro dessa água aí? O vídeo que você me mandou, ele não está abrindo o videozinho do seu batismo, que eu gostaria de mostrar, ele está aparecendo assim para mim. Mas não tem importância, não. A gente poderia mostrar. Mas por que que esse dia foi o dia mais feliz da sua vida? Por que que descer nessas águas e subir foi tão importante para você? A pastora, eu não sei nem explicar, eu me senti assim uma nova pessoa, eu não sei, eu senti uma coisa dentro, eu não sei se é o Espírito Santo, é uma coisa tão maravilhosa, tão encantadora, sabe? Que eu não sei explicar, eu só sei que eu fui num outro batismo faz pouco tempo, que eu fui num batismo aí com esse mesmo pastor que me batizou, uma nossa amiga, e uma pessoa que também foi batizada depois de mim, ela levantou e pediu, pastor, eu poderia ser batizada de novo? Eu pensei, ela deve ter sentido a mesma coisa que eu senti. Aí ele explicou que não, né, que a gente não poderia ser batizada uma pessoa só. Ele explicou os motivos de quando uma pessoa tem que ser batizada de novo, né? E então Você sabe, eu não sei, eu acho que não foi só eu acho que tem mais gente que sentiu essa coisa. Não? Foi muito maravilhoso. quantos aqui já foram rebatizados alguma vez? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantos aqui já foram rebatizados? Eu já fui rebatizado. Você já foi rebatizado, Cirlei? Eu também já fui. E, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Já fui rebatizado várias vezes. Muitas vezes. Porque é necessário ser rebatizado todo dia. Rebatizado todo dia. Você recebe a água, o batismo na água e no Espírito. E depois você é rebatizado pelo Espírito todo dia. Todo cristão tem que ser rebatizado, irmão. Todo dia. A gente não tem que entender isso. Sabe a diferença entre as virgens prudentes e as imprudentes? Sabe qual é, Márcio? É que as imprudentes foram batizadas na água e no Espírito apenas no dia do batismo. Elas não saíram de lá e continuaram sendo rebatizadas através de um pedido para provocar reforma interna, reavivamento interno e reforma interna, como o pastor pregou aqui hoje. As imprudentes batizaram e acharam que o Espírito que elas receberam aquele dia era suficiente. As prudentes não, elas saíram de lá molhadas e permaneceram com a água do batismo através do Espírito Santo recebido todo dia. Márcia, todos nós temos que ser rebatizados. Rebatismo é uma questão de vida ou morte. Se eu não rebatizo todo dia, é certa a minha condenação, porque eu não tenho força e poder para estar ao lado de Cristo. É o Espírito Santo quem dá. Tremendo isso, né? Agora aconteceu uma coisa legal com a Márcia, assim, ó, que vai te ajudar. Você que está pensando no batismo, e não é só o batismo nas águas, que ontem eu fiz um apelo aqui para aqueles que ainda não foram batizados, irem para o tanque e serem rebatizados. Eu estou falando do rebatismo do Espírito Santo agora também. E para isso acontecer, você tem que estar desapegado desse mundo. Agora, Mariinha Nicolau, preste bem atenção, dona Mariinha, que eu estou te vendo bem daqui. Amo a senhora, viu, irmã? Obrigado por estar aqui e fazer essa sala andar, avançar. Você usava joias. Sim. E você tinha ouro, tinha bijuterias e tal. Eu sei que você depois se desfez disso tudo, tem alguma coisa guardada que é importante para você, mas você tinha uma correntinha e um brinco que você teimava em não tirar. Até que as orelhas inflamaram, e inflamaram tanto as orelhas da Márcia, que os brincos parece que fundiram na orelha. E ela tentava tirar aquele negócio, e não dava, irmão, porque estava grudado mesmo na orelha. E aí você fez outra oração que eu achei muito interessante. Como é que foi que você lidou com isso
e com Deus sabendo que você tinha que tirar aquelas joias. Deus não, Deus não entende que nós devemos ser atrativos da maneira equivocada. E as joias provocam isso, né? Como é que você fez para resolver isso? Então, pastor, isso aconteceu 6 meses antes da oração de eu ficar doente, do voto do batismo, né? Primeira coisa, entrou um ladrão na nossa casa e levou todos os meus ouros, toda a minha joia ali, e ele jogou tudo em cima, assim, da cama, as bijuterias, tinha relógios, não levou o tablet, que estava em cima da cama que a minha filha tinha deixado, não levou o notebook, não levou nada. Ele revirou toda a casa e levou a sua. Então, eu já achei muito estranho, mas só as minhas coisas, né? Só meu ouro, minhas coisas que eu tinha, que era tudo presente da minha mãe, assim, tinha um valor afetivo, né? E eu fiquei só com o brinco, como eu disse, eu tinha 2, cada lado, assim, e uma correntinha que eu usava. E levou tudo. Só que passando 1 ou 2 meses, aconteceu, eu falei, eu vou tirar esses brincos, porque eu sempre trocava, mas eu não tinha mais para trocar, eu vou tirar para lavar. E aí, quando eu tiro, entrou dentro, a rosquinha, não sei, entrou dentro, como eu não conseguia. E aí começou a inchar e doía muito. Aí pedia para uma pessoa ver, eu pedi para o Marcos, a minha filha. Aí fui em outro lugar. Aí começou, ninguém conseguia, passou dias, passando o tempo. E aí eles me falaram, você vai ter que ir no hospital. Você tem que ir no hospital para tirar, vai ser o único jeito, não tem como. Aí eu fiquei com muito medo, falei, eu não posso ir no hospital para tirar um brinco, mas o que está acontecendo? Aí eu fiz oração, eu pedi, de novo, pedi para o Senhor, eu quero tirar esse brinco, mas eu não quero ir no hospital, e eu também não quero sentir dor, eu quero tirar da mesma maneira que eu coloquei, do mesmo jeitinho. Eu falei, se o senhor fizer isso para mim, eu nunca mais eu vou usar uma joia, nunca mais quero usar joia, brinco, nada. Aí eu fiz essa oração, aí passou uns dias, um dia assim, eu passo a mão e sinto, porque não sentia, ela tinha entrado dentro, e sinto alguma coisa, eu falei para minha filha ver, aí ela pôs a mão e falou, começou a mexer ali e tirou, da mesma maneira como eu tinha colocado, né? Então, quer dizer, essa questão da joia era porque era uma coisa, antes de eu me batizar, que tudo eu aceitava, o sábado, eu aceitava todas as doutrinas, coisas que se pregava, mas eu questionava isso, eu falava, não está escrito na Bíblia. Aí o Marcos me mostrava, era um pastor que explicava, era outro, e eu sempre tinha aquela dúvida, sabe, naquela coisa. E eu não sei, eu acho que veio isso daí, Deus fez para me mostrar que era errado. Então, eu tirei, nunca mais usei, meus furinhos ficaram ali, não me atrapalham, não sinto falta. Ai, Márcia, a gente vê aqui, mesmo no Brasil, existem algumas igrejas que tem irmãs que usam joias, né? Tem irmãs na fé que usam joias. A maturidade delas permite, na cabeça delas, que elas usem essas joias. Mas a Bíblia prescreve, de fato, que esses adereços não devem ser colocados no corpo da mulher, muito menos do homem também. Porque toda a reforma que Deus faz em Israel, ele pede que tire os ídolos de dentro da casa do povo, né? E muitas vezes esses ídolos vinham na figura da prata, do ouro, dos pingentes, das joias que aquele povo usava. Então, na Bíblia prescreve para a gente não usar. E tem um aspecto muito interessante aí da Márcia, que ela tem um valor afetivo nessa correntinha, nesse brinco, que é a mãe que deu. Então, quando a Bíblia apela para a gente deixar as coisas, e quando elas estão no lugar da prateleira lá da afetividade, fica mais difícil a gente tomar a decisão de abandonar. Agora, pastor Paulo, às vezes, falou do reavivamento e reforma, né? Eu vou mostrar uma mulher aqui, Márcia. Ontem eu estava numa das cidades satélites de Brasília e assim que eu desci, eu me deparei com uma mulher grande assim na minha frente, uma propaganda de lojas de produtos de beleza. E o Espírito de Deus me impulsionou a tirar uma foto daquela mulher, já pensando em uma abordagem que eu iria fazer na igreja sobre conduta cristã. E olha que coisa interessante, como Deus mexe as coisas bem interessantes, né? Vai servir para a gente hoje.
Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Foi essa foto que eu tirei. Aí está uma mulher fazendo propaganda de coloração, hidratação progressiva, da beleza estética, né? Da beleza estética. Então, você vai ver aqui a sobrancelha delineada, os cílios aqui com algum tipo de produto, uma maquiagem feita, a boca, as unhas. Quando você olha para essa mulher, você que é homem, você que é mulher, que sensação você tem? O que que ela está transmitindo? Qual é o conceito por trás dessa beleza que você está vendo aqui? Quem muito quer mostrar, não tem nada para mostrar, irmãos. Quem quer mostrar demais, não tem nada para mostrar. Então, essa maquiagem aqui, ela é feita para mostrar essa mulher, para evidenciar essa mulher, para que ela seja notada, além da sua beleza natural, além da sua fisionomia natural, além do trato natural da sua própria característica. Então, a maquiagem faz aparecer, delinear aspectos para serem mostrados, notados quando não deveriam ser, da forma como estão sendo notados aqui por você. A Igreja Adventista não defende que as mulheres e homens não devam se cuidar dentro de uma vaidade adequada, mas quando a vaidade excede e você começa a querer mostrar aquilo que não deveria ser e de uma forma que não deveria ser, qualquer coisa que adorne o seu corpo é pecado. E eu acho, tenho aqui as minhas impressões, que nós precisamos voltar às origens. Eu tenho visto uma prática recente, parece simples, Márcia, o que eu vou dizer aqui, mas não é. Eu tenho notado uma prática recente de mulheres da igreja que estão pintando as unhas. Vermelho, preto, azul. A gente não via isso na igreja. E quando foi que a gente disse, ó, pessoal, está liberado, pode pintar? Ninguém nunca disse isso. É que o mundo vai entrando e a gente vai achando as coisas comuns, bem normais. E elas vão tomando conta. A simplicidade, a discrição é característica do servo de Deus. Alguém pode pensar assim, ó, Márcia, pastor, mas o mundo está tão corrompido, né? A gente está discutindo mulher com mulher, homem com homem, homossexualidade, LGBTQY, ZY, que mais, não tem letra mais, né, para variação da sexualidade. E o senhor está preocupado com a unha, com a maquiagem, com uma correntinha, com um brinco? Irmão, não sou eu que estou preocupado. É a Bíblia que se preocupa. E deixe-me dizer uma coisa para você, queridos. A cultura não deve arrastar a Bíblia para dentro dela. Não, a cultura não deve arrastar a Bíblia para dentro dela. A Bíblia orienta a cultura. E a cultura é bíblica. Isso serve para os homens também. A gente tem visto, Márcia, curiosamente, homens que malham o corpo, homens adventistas do sétimo dia, malham o corpo, ficam fortinhos, bíceps, braço, tudo bem. E aí colocam uma blusa, uma camisetinha bem apertadinha, para quê? Para mostrar o corpo, para mostrar os músculos. Ora, se os homens podem, todo malhadinho, mostrar o corpo, os contornos dos músculos, então as mulheres podem usar mini saias e decote. Qual a diferença? Nenhuma. É a exposição do corpo da mesma maneira. Mas eu tenho visto que isso tem se tornado tão normal, que quem fala dessas coisas parece ser um extraterrestre, um alienado ou um radical. Mas eu vou lembrar, não era assim. Não era assim. O George Knight é um teólogo americano e ele escreve sobre a perda da identidade adventista. Se você nunca leu esse livro,
procure ler um teólogo renomado que discute essa ideia de como nós não devemos absorver o mundo. Mas isso é muito amplo, Márcia, porque se eu compro um tênis que está acima do meu orçamento e eu fico devendo, coloco meu orçamento nesse tênis, não devolvo dízimo, não devolvo oferta, não tenho um trocado para ajudar ninguém, só para andar com tênis de marca, é a mesma coisa que usar brinco e colar. É a mesma coisa, irmãos. O problema não é o tênis de marca. O problema é ter ou não ter o dinheiro para comprar esse tênis. Eu posso comprar um tênis de marca, continuar devolvendo meu dízimo, minha oferta, ter o dinheiro para ajudar as viúvas, os pobres, certo? Não onerar o meu orçamento. Agora, por pura vaidade, eu me comprometo com quase todo o meu orçamento para ter coisas. Isto é vaidade igual a colocar brincos, colares, pintar unhas de todas as cores. Parece simples a discussão, mas não é. Ela vai no cerne de muitas questões importantes. Muito bem, você então se batiza, vive essa experiência linda do seu batismo e se torna adventista do sétimo dia, e hoje você proclama o evangelho aí na Europa com a Julinha e com o Marcos, frequentando a igreja em Verona, né? Você entrou na sala, como é que você entrou na sala? Como é que você chegou aqui? Então, pastor, no início que a Ellen, né, a gente tem um grupo das mulheres, a grupo da igreja, um grupo que a gente faz oração, ela começou a colocar no grupo, começou a falar para a gente, né? Mas aí eu vi esse link, era no Zoom, e era, assim, depois assim, na época da pandemia, né? Então, não era todo mundo que tinha o Zoom, assim, eu nem tinha o Zoom, eu não vou entrar não, é Zoom, né? Fiquei meio assim, deixei ali. E depois, aí entrou a Elo também, que é a nossa amiga aqui, ela me ligou e falou para mim, você está assistindo a sala? Eu falei, eu nunca entrei. Aí ela começou a me insistir, não, você entra aí, me explicar como era, tal. Eu falei para ela, mas é no Zoom, eu não tenho nem o Zoom, eu não gosto de entrar no Zoom, porque é ao vivo, é uma coisa assim. Ela, não, tem no YouTube, você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube. Aí, com a assistência dela, eu entrei um dia, mas eu não assisti inteira. Eu vi uma parte, quando eu estava fazendo minhas coisas, eu estava ouvindo. Eu falei, nossa, mas é muito longa, mas não acaba nunca. E eu desliguei. Aí passou um tempo, ela me ligou de novo, e você está acompanhando? Tá? Eu choro todo dia com os testemunhos. Eu falei, mas eu não vi testemunho nenhum. Que hora que é esse testemunho? Aí ela me explicou como funcionava, que era no final tal. Aí eu falei assim, eu vou ver. Aí eu assisti mais uma vez, mas deixei ali, pastor, né? Aí eu escutava na igreja, eu ia na igreja, e elas falando, você viu a sala ontem? A outra, você viu o que aconteceu? E eu ficava pensando, mas essa sala, né? Aí eu falei ainda a Leia me falou, você não está acompanhando? Eu falei assim, não, é muito longo, eu não tenho tempo, eu moro numa casa grande, eu tenho um monte de coisa a fazer. Ela falou, não, você faz como nós, coloca um fone de ouvido, vai fazendo o teu trabalho, a gente faz assim, vai fazendo o trabalho, porque aqui não é o mesmo horário, né? Só um pouquinho, Márcia. Olha a Elo aí, ó. Essa é a Elo que tá. Coloca o fone de ouvido, viu? Olha a Elo com o fone de ouvido lá. E o costume continua, né, Elo? Que maravilha. A Ellen tá grudada na reunião, que eu tô vendo a Ellen aqui também. É muito legal isso, né, irmãos? Bom dia, Elo. Deus abençoe, viu? Aí, ó, essa turma aí que você está conhecendo um pouquinho depois que eu fui à Itália, que tem esses costumes lindos aí, ó. Aí tá a dona Ellen também observando, grudada nesse testemunho, porque ela faz parte de tudo isso. Tá vendo aí, ó? Nós somos uma família bem grandona no mundo todo. É muito lindo, né? É muito lindo. Então, foi através dessa galera que você chegou. E você chega na sala bem no momento crucial da crise do Marcos, né? Quando aí eu vi essas uma outra vez, como eu disse, depois ela também ligou, a Ellen ligou para o Marcos um dia, falando que ela tinha ouvido o Espírito Santo falar que ela precisava falar para ele, ela explicou da sala, aí imediatamente ele colocou para assistir, eu falei para ele, eu já entrei 2 vezes, mas eu não assisti inteiro. E aí ele assistiu ali, depois ele é muito assim, ele foi pesquisar,
aí no Brasil, porque ele tinha medo que era um movimento que não era da igreja, porque ele falou assim para mim, sai muita coisa que não é da igreja. Todo mundo entra aqui nesse negócio para pesquisar, para saber se esse movimento é da igreja ou não. É impressionante, né, adventista? Mas tem que ter cuidado mesmo. Mas viu que é, entra, viu, irmão? Viu que não é, entra, viu, irmão? Ou viu que não é, entra, porque tem gente que fica vendo não é e não entra. Eu fico impressionado também. Você então começa a assistir. Você diz que tem uma hora que vocês colocam a mensagem e ele consegue, porque o Marcos estava com problema emocional, não conseguia se concentrar muito, mas ele começou a ver as mensagens, assistirem juntos. E você diz que em nossos momentos de intercessão, muitas vezes você, enquanto a gente orava, você se juntava ao Marcos ali para orar junto conosco nesse momento de intercessão. Isso fez diferença na restauração do Marcos? E uma outra coisa, te deu força para ajudar seu marido? Porque o momento era difícil, né? Sim, pastor. O momento era difícil e no início, quando ele estava ainda trabalhando, eu já me ajoelhava na hora da intercessão e pedindo por ele, porque eu percebi que ele estava com depressão, mesmo os médicos falando que não era. Aí, quando ele parou, que não conseguia mais trabalhar, ele ficava desesperado dentro de casa, ele tinha crise de pânicos, e aí eu tinha que ficar com ele o tempo todo. Aí, na hora, todo dia eu colocava a sala. Aí, na hora da intercessão, eu falava para ele, vai ser a oração agora, ajoelha aqui, vem aqui comigo. Eu tinha meu lugarzinho que todo dia eu me ajoelhava, e eu colocava ele, vinha do meu lado, a gente orava, e depois ele assistia a mensagem, assistia tudo, e tudo ele achava que era para ele, porque ele estava muito mal, ele falava lá, que ele se culpava, né, porque ele estava doente, ele achava que era tudo coisas erradas que ele fez. Então, tudo que se falava, ele falava, olha lá, isso aí para mim. E a sala foi fundamental para mim, porque eu orava e Deus foi me dando a força, porque eu precisei de muita força. Eu ficava todo o tempo com ele não comia nada, eu ficava todo o tempo fazendo coisa para ele comer atrás, e ele ficou assim, a cabeça dele totalmente fora, ele não sabia, totalmente fora, ele queria ir embora para o Brasil, queria largar tudo aqui, e eu tive que ser muito forte, porque eu estava com a minha filha terminando a universidade, eu falei, não posso deixar tudo uma vida aqui e sair correndo, né, e com uma pessoa doente. Então, assim, ia na hora das mensagens, acalmava ele sentava, era o único momento que ele conseguia parar, era no momento da mensagem. Então, na terça-feira era difícil, que não tinha sala, porque ele vivia em pânico, desespero, ele andava o tempo todo, ele tinha aquelas crises, eu precisava colocar remédio, aí ele queria tomar o remédio toda hora, mas o remédio não tirava, né? Não podia tomar o remédio toda hora. Então, foi bem difícil. E aí, através aí, a oração, aí à noite ele não dormia, ele achava que ele estava possesso, né? Então, ele falava assim, eu não consigo orar, ora para mim. Então, à noite eu orava com ele para ele se acalmar, e toda vez que dava crise eu orava com ele, eu orava, porque eu não podia tomar o remédio toda hora, ele tinha os horários do remédio, né? E então me deu muita força as orações dos irmãos. Aí os irmãos me ligavam todo dia, vinham em casa, eu recebi uma força muito grande, assim. Eles falavam, tudo que você precisar, tem a Thelma também, maravilhosa, o senhor conheceu. Eu ligava todos os dias. E sempre disponível, o que precisasse, você que eu vou aí. A gente morava longe, agora a gente está morando pertinho, mas a gente morava bem longe. E ela falava assim, eu vou aí, ela vinha mesmo, domingo ela aparecia lá, trazia comida e vinha para ver se animava ele, né? Os outros também vieram em casa ajudar, ofereceram ajuda, tudo. Então, assim, foi muito, muito, muito forte, sabe? O poder de Deus, porque me deu forças, porque eu era sempre... Eu tenho alguns problemas de saúde, né? Que eu estou agora trabalhando minha alimentação e estou melhorando. Mas, assim, eu tenho crise de enxaquecas. E eu não lembro daquele período, nem um dia eu ter dor de cabeça, nada. Porque eu me concentrei tudo no problema dele, né? O problema que a gente tinha ali. Aí eu queria força para ele e ajudei mesmo. Você viu o testemunho do Marcos aqui, ele sai da crise, dá o testemunho aqui para a gente. Está bem, já não toma remédios, absolutamente equilibrado, resolvido com suas questões mais cruciais.
avança agora na pregação do reino com a Elô, com a Márcia, com a Thelma, com a Ellen, com a Carol, com toda a galera linda aí dessa região. Agora, o que eu achei bem interessante é que você comentou comigo que vocês participaram com a gente daquela vigília pelos jovens, que nós oramos incessantemente pelos jovens para que Deus despertasse os meninos, ex-adventistas, etc. E vocês colocam uma garota aí em oração e, de repente, depois que as orações foram sendo feitas, a vigília, vocês participaram conosco, essa lindinha aqui, ó, aparece na igreja e diz assim, eu estou aqui, essa aqui, ó. Como é que é o nomezinho dela? Lembra para mim? Letícia. A Letícia. Foi batizada lá pelo pastor Patrício. Ela aparece na igreja, e o que que ela fala para vocês na igreja, Márcia? Ela estava longe, estava ausente, estava distante, e ela vai dizer que ela sente uma necessidade muito grande de voltar a Cristo, de estar na igreja. Ela fala para mim, porque nós, naquela vigília, orava por todos os jovens. A gente levantava toda madrugada para orar. E a gente e para mim o Espírito Santo me mostrava jovens que, porque eu estou na igreja há muitos anos, né? Às vezes então me mostravam jovens que não vinha mais. Aí eu chegava no sábado e falava para elas assim, olha, coloca o nome, esse nome, coloca esse nome. Aí a gente, quem ia lembrando, a gente colocou o nome de todos. Inclusive estava ela com os irmãos dela, tudo. E chega um sábado, depois da vigília, tudo, ela aparece na igreja e ela fica pro almoço com a gente. E ela me fala assim, olha, eu não sei, alguma coisa fala para mim que eu tenho que voltar para a igreja. Eu comecei a sentir uma vontade, desespero e todo dia aquela coisa. Aí eu fiquei assim, me senti uma coisa, eu chamei, né, a Ellen, elas ali, todas estavam ali até, eu chamei e falei, vem ouvir isso daqui, olha o Espírito Santo trabalhando. Eu contei para ela, porque ela não sabia, a mãe dela sim, que é minha amiga, eu tinha falado, eu estou orando para você, estou orando para seus filhos, mas para ela eu não tinha falado para ela, fazia tempo que eu não havia. E aí eu falei para ela, a gente estava tudo orando para você, nós estávamos orando. E ela sentiu essa necessidade, ela veio, depois ela entrou em contato com o pastor, né, na igreja, com o pastor Patrício, que foi na casa dela, fez todo um trabalho com ela para batizar, né, que ela foi batizada pelo pastor Patrício naquele dia do evento da sala. Que massa, eu fiquei tão feliz, Márcia, eu fiquei tão feliz em saber que esta menina, quando foi batizada aí, eu pensei que ela não tinha nenhuma associação com a sala. Mas ela também é fruto da sala no que diz respeito às orações feitas por ela, e o Espírito de Deus moveu o coração dela, chega na igreja, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou sentindo uma vontade incrível de voltar para... Olha o que é isso, irmãos. É por isso que eu digo, eu não acredito em nada feito sem oração, irmãos. Nada, nada. Tudo a gente tem que colocar na mão de Deus. Nós oramos pelos jovens, podemos parar de orar por eles. Isso aqui na minha igreja, o irmão Antônio, da igreja do Ipanema aqui, ele está implementando mais orações no culto de quarta-feira. Porque o culto de oração é culto de oração, né? Então vamos orar. E aí a ideia é a gente orar pelas famílias, pelos jovens afastados, orar pelo pastor, orar pela família do pastor, pelos anciãos da igreja, pelos líderes, pelos jovens, pelos idosos, e orar, colocar o nome dos nossos irmãos diante de Deus, para Deus agir. E isso é uma prova, irmão, que a gente precisa disso. Longe lá. Sabe quem buscou essa menina? O Espírito Santo. Sabe por que ele buscou? Porque a igreja orou. Que coisa tremenda, né, Márcia? Bom, vamos terminar esse testemunho que está tão legal, né? Essas histórias. Eu gosto de contar histórias. Irmão. Testemunho é uma bênção, né? Testemunho é uma bênção. Você me disse que na crise do Marcos, uma coisa chamava muita atenção dele na reunião, que era a pipoca. Quando acontecia a pipoca, como é que o Marcos reagia aí? Ele estava tristão, com a cabeça complexa, triste, se acusando das coisas, né? Porque é o que Satanás faz. Mas quando entrava a pipoca, você me disse que tinha uma reação interessante dele. Como é que era? Então, pastor, ele não sorria, nada, podia contar até piada, porque ele era uma tristeza profunda, era uma coisa profunda que ele sentia. Aí, quando entrava a pipoca, todo mundo rindo, gritando e falando, e ele olhava para mim e falava assim, mas como pode? Como pode essas pessoas tão felizes? Como que
pode, essas pessoas não têm problema, e por que só eu tenho todos esses problemas? E aí eu falei para ele, mas não é assim. Eles estão felizes porque eles estão com Jesus, eles estão cheios do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que cada janelinha dessa, cada pessoa tem um problema. Cada pessoa tem, porque todos nós temos um problema na vida. Pode ser um diferente do outro, mas nós temos. E ele ficava assim, mas olha lá, não, olha lá, eles estão felizes, eles estão felizes, olha que felicidade, eu não consigo ter essa alegria, porque ele não conseguia sentir alegria. Que coisa, né, irmão? O Marcos tinha que entender que não é que nós não temos problemas, é que nós aprendemos a lutar. Sim. É isso. Nós aprendemos a lutar, não é com nossas próprias forças. Não é. É pela força e o poder de Deus. E nós compreendemos que o nosso Deus é maior do que qualquer problema que nós temos. E se eles não forem resolvidos aqui, porque talvez você tenha um problema na sua vida, que você tenha que carregar até o dia da transformação, da glorificação, sabia, irmão? Essa não é a questão. Outro dia, eu conversei com meu irmão ontem, Márcia, ele perguntou, ei, irmão, como é que tá? Eu falei, tirando os problemas, tá tudo bem. E na vida de quem que não é assim, não é? Então, se nós vamos ter problemas porque o próprio mundo em que a gente vive é um problema gigantesco, a nossa única chance é saber administrar esses problemas. E a melhor forma, irmão, é cheio do Espírito Santo, com o fruto dele, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Enquanto essas coisas acontecem, você está cheio do Espírito e consegue extrair uma felicidade. Essa felicidade que o Marcos vê aqui, que você vê na pipoca, quando você encontra um crente profundo, não é a felicidade de achar coisas engraçadas. É a felicidade da presença de Deus. Como é que eles são tão felizes assim? É porque tem a presença de Deus, irmão. E esse sorriso não é porque a gente está achando nada engraçado. Esse sorriso é a manifestação da presença do próprio Deus em nós. Essa é a verdadeira felicidade. Porque quando o Marcos fala assim, como é que eles são felizes assim? Eu tenho que reorientar o meu conceito sobre felicidade. O que é felicidade? Se felicidade são coisas, são circunstâncias, então você vai realmente ter motivo para não sorrir. Agora, se felicidade é um estilo de vida em que você anda na presença de Deus, independe. Você é feliz o tempo inteiro, mesmo quando você chora. Você é feliz o tempo inteiro, mesmo quando você chora, porque felicidade espiritual transcende as circunstâncias, ela é uma pessoa. E quem nos imprime essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Não é por acaso, né? Tudo acontece para a honra e glória de Deus. Eu vou ler um texto para a gente terminar o nosso testemunho de hoje, que tem muito a ver como o Espírito Santo trabalha essas impressões. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele vai dizer aqui nesse texto. Só um minutinho. Olha só, preste atenção. O Espírito Santo é o divino professor. Se prestarmos atenção às suas lições, lembra lá do gatinho salvando o menino? Se prestarmos atenção às suas lições, tornar-nos-emos sábios para a salvação. Precisamos, porém, guardar bem nosso coração, pois muitas vezes nos esquecemos das instruções celestiais que recebemos e procuramos agir de acordo com nossas inclinações naturais de nossa mente não santificada. Cada qual deve travar sua própria batalha contra o eu. Prestai atenção nos ensinos do Espírito Santo. Caso isso seja feito, eles serão constantemente repetidos até as impressões estarem como se fossem gravadas na rocha para sempre. Eu amo a palavra e como ela se encaixa, né? Caso você preste atenção no que o Espírito faz e no processo de repetição que ele provoca, caso isso seja feito,
Eles serão constantemente repetidos até as impressões estarem como que se fossem gravadas na rocha para sempre. Felicidade não é uma circunstância, não é algo que você faz, que faz você sorrir. Felicidade é Cristo dentro de você, impresso pelas repetições do Espírito Santo. Quando isso acontece, eu vou repetir. Mesmo quando você chora, você é feliz. Eita, coisa boa, hein, Márcio? Coisa boa, né? Obrigado, viu? A gente teria muito mais para conversar, né? Passaríamos aqui amanhã trocando ideias sobre as boas coisas de Deus, mas hoje é sexta-feira, dia de preparação. Daqui a pouco chega o sábado, para vocês daqui a pouco mais ainda, né? Porque são 5 horas à frente. Que Deus abençoe você, sua família. Obrigado, Elô, obrigado, Ellen, pela presença de sempre. Amo vocês. Preciso de você para ser feliz, irmã Márcia. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Amém. Também amo o Senhor, pastor. Amo todos da sala. A minha nova família, a sala. E grande família, viu? Foi uma alegria poder abraçá-la, abraçar o Marcos, a sua filhinha Júlia. Permaneçam firmes na fé. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é bom, apesar das nossas falhas e fraquezas. Às vezes a gente decepciona o Senhor, né, com nossas atitudes. E quem aqui não é assim? Perdoa, Senhor, nossas transgressões, nossos pecados contra Ti. Dá-nos uma mente santificada, imprime a repetição em nossa mente até que a nossa mente seja gravada mesmo pelo Espírito nas coisas do reino. Obrigado pela vida da Márcia, do Marcos, da sua família. Obrigado por essa grande família da madrugada, que são firmes na fé e que permanecem aqui porque sabem é um engano deixar de buscar. Agora nós nos enchemos aqui. E como o pastor Paulo falou hoje, esse reavivamento verdadeiro se enche todo dia do Espírito Santo como poder para a prática da missão e sai. Mas sai não para ter vida espiritual. Sai para manter a vida espiritual, porque vida espiritual é o recebimento do Espírito. Nós o recebemos hoje. E agora vamos desaguar, Senhor. Vamos inundar a vida das pessoas com essa felicidade do reino. Batiza-nos mais uma vez, Jesus, com teu Espírito. Guia-nos hoje através da tua palavra e dessa voz singela, educada do Espírito, dizendo direita, esquerda, fala, não fala. Cuidado. Olha, perdeu a paciência, calma, não fala isso, opa, falou. O Senhor vai conduzindo a nossa vida. Dá-nos um dia feliz na tua presença por Jesus, amém. Amém e amém. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, pastor. Eu fico pensando quantos agora vão olhar e falar assim, nossa, como eles são felizes, né? Olha como a pipoca é interessante, né? Nossa, pode ser que alguém esteja olhando e diz, olha como eles são felizes, em depressão e sendo mudado pela felicidade que vai vir aqui agora, porque acho que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria, eu acho que eu ouvi. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia! Bora que hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira! Sou de Cararé! É hora de dizer tchau para você. A gente se vê. Tchau, bom sábado, Bom.